Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast Leão do Norte. Essa mesa aqui, né, poderosa, coisa boa, a gente poder sentar à mesa e poder meditar nas Escrituras. E assim, nós estamos meditando no livro de Mateus, ali no capítulo 16. Pastora G chegou para mim assim, tá terminando agora o capítulo, né? Eu falei, então, né? Vamos lá, tem mais um pouquinho, tem mais coisas, mas gente, está sendo muito poderoso assim. Meu Deus, como eu estou dizendo assim para vocês ao longo dos episódios, medite nas escrituras. Assim, Deus vai falar muito, mas muito com vocês. E isso aqui é só realmente assim para motivar você a olhar para as escrituras com um olhar diferente. Porque às vezes a gente passa tão corrido pela Bíblia, a gente não percebe as lições poderosas que Jesus quer trazer para a gente, para a nossa vida, mesmo nosso cotidiano, coisas que a gente passa no dia a dia. E aí, por quê? Por causa da correria, por causa, né, da querer ler nas pressas, tantos capítulos por dia. Cara, pare, reflita, medite. Você vai ser surpreendida pela palavra de Deus. Isso eu tenho certeza. Então, nós estamos lendo o capítulo 16 de Mateus. E eu vou continuar, porque hoje é o nosso último episódio dessa série tremenda, que eu amei fazer de verdade, porque assim, antes de falar com vocês, falou muito comigo. E uma coisa que Deus, né, me ensinou há muito tempo é compartilhe aquilo que eu falo com você, compartilhe. Porque eu acredito que fixa muito mais na minha memória quando eu consigo compartilhar com outras pessoas do que simplesmente ler, meditei, tipo, recebi do Senhor e ficou ali. Você acaba deixando perder aquilo que o Senhor falou e é tão, né, poderoso, por que não passar para frente? Então eu gosto muito dessa função assim, de sentar e poder ensinar outras pessoas. Então é mais ou menos isso, essa série, né, desses 4 episódios onde nós meditamos no livro de Mateus, nesse capítulo específico, foi muito poderoso. E hoje, né, nós vamos continuar lendo o versículo 21 até o 23. Não sei se vocês perceberam, mas os últimos 3 episódios foi só nessa passagem, nesses 3 capítulos, para vocês verem como tem palavra. Ó, 3 versículos. Como tem lição, como tem ensinamento de Jesus para a gente. Então, vamos ler agora aqui no versículo 22 novamente, onde Pedro, né, após ouvir Jesus falando que ia ter que ir para Jerusalém, para ser entregue para os escribas, os fariseus, os sacerdotes, enfim, e que ele teria que morrer, ser crucificado, no terceiro dia ele ressuscitaria. Pedro, famoso Pedro, Pedrinho, todos nós temos um pouco de Pedro dentro de nós, né? Pedrinho chama Jesus à parte, lá no versículo 22. Começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Tem compaixão de ti, Senhor. Em outras versões, né, diz: Tem misericórdia de ti. Deixa eu ver se eu encontro aqui na minha versão na Bíblia. Na Bíblia online, porque eu tenho a NVI. Essa versão que eu estou lendo aqui é um pouco mais difícil de compreender, né? Aqui no versículo 22 diz assim, na versão NVI. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Aqui ainda não traz essa versão, né? Tem compaixão de ti, eu tenho misericórdia de ti. Enfim, vamos lá. O que que o Senhor, né, falou comigo nesse versículo aqui? Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Essa talvez seja, assim, para mim, uma dos episódios mais profundos, porque fala muito com a gente. E aparentemente, ao ouvir esse texto, você pode pensar assim: nossa, Pedro, ele se importa com Jesus. Pedro, ele ama Jesus. Por isso ele não quer que Jesus passe por nada disso. Só que se nós, né, adentrarmos um pouco mais nesse capítulo 16, nós vamos ver que o discípulo de Cristo, ele tem que tomar a cruz dele, ele tem que negar-se a si mesmo, ele tem que negar as vontades dele, ele tem que negar, às vezes, muitas vezes, o eu dele, para viver o propósito de Deus. E aí, quando você vê Pedro
chamando Jesus à parte, falando, Senhor, tem misericórdia de ti. Para que tu vai passar por isso? Não, tu não vai, isso não vai acontecer com você. Você pode ouvir e dependendo da condição que você esteja, você pode pensar, poxa, realmente, Jesus não tinha necessidade de passar por isso. Assim como eu. Eu não tenho necessidade de passar por isso que eu estou passando. Meu Deus, que luta é essa que eu estou enfrentando depois que eu aceitei Jesus? Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, parece que as coisas desmoronaram, tudo virou de cabeça para baixo. Não, não tenho necessidade de passar por isso. Ou até mesmo você pode ouvir de outras pessoas, alguém falando para você, ô fulano, tem misericórdia de ti, tem pena de você. Olha tudo que você passa. Não, não é assim. Mas qual é o propósito de Deus para a tua vida? Qual é o plano de Deus para a tua vida? A gente precisa ter convicção e clareza do plano de Deus para a nossa vida. Porque se a gente não tem essa clareza, qualquer comentário a respeito, né, sobre aquilo que nós estamos passando, enfrentando, vai nos levar a um lugar tipo de desistência mesmo. Ah, realmente, eu não preciso passar por isso. Eu não preciso enfrentar tudo isso. Meu Deus, por quê? Parece que Satanás não tira os olhos de mim. Que luta é essa? Quando, na verdade, o que Jesus estava dizendo para os discípulos, eu tenho que ir para Jerusalém porque foi para isso que eu vim. Eu tenho que enfrentar a cruz, eu tenho que ser crucificado porque foi para isso que eu vim à terra. Foi para isso que eu me despi da minha glória, que eu deixei tudo para vir ser crucificado, ser entregue pelo meu povo, ser, né, ali chicoteado, rejeitado, humilhado, para que vocês possam ser salvos, porque ninguém poderia fazer isso por vocês senão eu. Foi para isso que eu vim. Então Jesus, ele tinha convicção da missão dele. E se você não tem convicção da sua missão, preste atenção nisso. Quando vier um Pedro, um Pedrinho, trazendo esse tipo de comentário, fazendo esse tipo de comentário para você, você vai desistir daquilo que você está passando. Você vai desistir do propósito de Deus, porque talvez a luta que você está enfrentando é o que está te preparando para o propósito ao qual Deus já revelou ao teu coração, ao qual você veio à terra. Então, aqui o pensamento de Pedro era meramente humano. Senhor, tem misericórdia de ti. Porque quem é que quer ver o outro sofrer? Tem muita gente que quer, né? Mas alguém que você ama, você não quer ver aquela pessoa sofrendo. Eu lembro quando eu estava no meu trabalho de parto, pronto a ter o Lucas, meu primeiro filho, eu estava ali naquele processo, né, de dores, como é que é o nome? Contrações, tendo muitas contrações, e eu estava muito na minha, muito, olhando para mim, para aquela dor, sentindo aquela dor. Eu não estava fazendo barulho nenhum, estava sentindo, mas estava na minha. E eu lembro que a minha mãe estava comigo na sala de parto, e ela olhou para mim, ela assim, minha filha grita! Porque para ela não queria me ver sofrendo mais calada, ela queria que eu expressasse aquele sentimento de alguma forma. Eu achei muito interessante, porque é mãe, né? Alguém que me ama, que me ama, e que não queria ver eu sofrendo. E aí depois ela falou assim, ai, se eu pudesse, eu estava no teu lugar, tendo que parir aquele menino por ti, porque, meu Deus, que sofrimento! E eu creio que o posicionamento ali, né, de Pedro, ao falar aquilo para Jesus, era nesse sentido de que Jesus, eu te amo, eu não quero que você passe por isso. Só que a gente tem que entender que existe um propósito em tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Existe um propósito. Então, Jesus, ele fala, né, ali, depois ele questiona Pedro e fala, arreda-te, Satanás, tu não entende das coisas do reino, só das coisas da terra e tal. Mas o que eu quero dizer é que hoje, na cultura que nós vivemos, tem muitos Pedros falando aos nossos corações. Porque quando Pedro fala assim, tem misericórdia de ti, tem compaixão de ti, ele está falando assim, olhe para ti, Jesus. Pense em ti, Jesus. Você não precisa sofrer por ninguém, não. Você não precisa sofrer como se Jesus fosse sofrer simplesmente pelo resto da humanidade e não por ele. Ele, naquele momento, não compreendendo as coisas acerca do reino, ele não estava entendendo que Jesus iria também morrer por ele, pelo pecado dele, porque nem ele mesmo poderia, sabe, fazer aquilo. Mas hoje,
o tempo que nós estamos vivendo é que as pessoas elas estão tão egoístas ao ponto de, se alguém está sofrendo, sai desse lugar, você não precisa estar sofrendo, não. Mas por que que você está enfrentando tudo isso? Não, pense em você. Pensa na tua vida, pensa no teu coração, vai ser feliz. Sabe? Ouve o teu coração, ouve as tuas ideias, sabe? É uma coisa assim, vai realizar os teus sonhos, vai viver, sabe, o que você quer. Faça o que é as tuas vontades. É muito eu. Foi exatamente o que Pedro tentou aqui com Jesus, ou Satanás, né, tentou com Jesus. Primeiro ele tentou é, convencer Jesus, ali no episódio 3 eu falei, né, sobre, no episódio 3 no episódio 2 na verdade, onde ele fala para Jesus que Jesus não precisava, né, enfrentar nada disso, acho que foi isso que eu estou mais lembrando, a cabeça já está. Depois ele fala, né, leva Jesus à parte, tenta convencer Jesus que Jesus não precisava passar por nada disso. E aí, num terceiro momento, né, o próprio Satanás também vem e diz, né, tem compaixão de ti, ou seja, olha para ti, Jesus. Seja egoísta. Seja egoísta. Ah, o primeiro é desista do propósito, segundo episódio, na verdade. Desista do propósito. O terceiro é se isole e viva longe da igreja. E agora o terceiro é olhe para você. Seja egoísta. Seja egoísta. Você tem direito de ser egoísta, Jesus. É isso que Pedro aqui, né, debaixo dessa influência de Satanás, ele está falando para Jesus. Seja egoísta. Pense em você. Não precisa, olha só, pense em tudo que você está falando. Enfrentar chicotes, surra, humilhação, rejeição. Para que tudo isso, Jesus? Não, pense em você. Pense em você, seja egoísta. Não precisa pensar nos homens, não. Não precisa pensar em nada, não. Só pense em você. E quantos de nós estamos ouvindo essa voz hoje? Quantos de nós estamos exatamente ouvindo esses conselhos hoje? Por toda parte. Você não precisa sofrer, você não precisa renunciar, você não precisa, sabe, enfrentar nada. Pense em você, pense nas suas realizações, pense nos seus sonhos, pense nas suas vontades, viva as suas vontades. Só que aqui no versículo 24 de Mateus, a gente vai ver um outro conselho de Jesus. Olha só o que Jesus fala. Então disse Jesus a seus discípulos. Presta atenção nisso. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Como é que Jesus poderia aconselhar a sua igreja, os seus filhos, sobre negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, se ele, momentos antes, ele fosse desistir do propósito, ele fosse pensar nele mesmo, ele fosse ser egoísta e fechar os olhos para aquilo que ele estava vendo na frente dele, para o plano que Deus tinha criado para ele. Ele não tinha como aconselhar, isso seria hipocrisia. Mas Jesus está dizendo, ei, se você quer ser meu discípulo, não pense em você, não seja egoísta, não ouça o conselho do que o mundo está falando para você. Não, você precisa ouvir o que eu estou dizendo para você. Você quer verdadeiramente ser meu discípulo? Você quer verdadeiramente sofrer por amor de mim? Então está aqui a direção, está aqui a dica para nós. Negue-se, negue-se. E sabe o que Satanás quer? Que você não se negue. Pelo contrário. Qual é a tua vontade? Viva. Ah, qual é o teu sonho? Vai correr atrás. Eu não estou dizendo aqui para você que isso não pode acontecer. Não é isso, gente. Não se trata disso. Eu estou dizendo para você que Satanás é o maior interessado em te levar a um lugar de egoísmo, de olhar para si. Mas Jesus nunca colocou ele como centro. Pelo contrário, Jesus nunca. Lá em Filipenses, vou ler rapidinho com vocês. Filipenses, capítulo 2. Cadê Filipenses? Capítulo. Eu devia ter marcado tudo para ser mais rápido. Pronto, aqui Filipenses, capítulo 2, versículo 3
ao 8. Olha o que diz aqui. Nada façais, eu acho que eu vou ler melhor na versão NVI, né? Que aí eu acho que vocês vão compreender melhor, porque essa versão aqui ele é um pouco 2, do 4 a 8. Diz assim: cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha só que poderoso isso aqui, gente. Jesus, ele não tentou se igualar. Jesus não tentou pensar em si próprio. Pelo contrário, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Jesus, ele pensou em mim e ele pensou em você quando ele decidiu não viver para si. Foi em nós que ele pensou. Então, o reino de Deus começa quando o nosso ego termina. Quando, sabe, o reino de Deus avança, quando a gente para de pensar na gente, de querer promover somente o nosso nome, de querer promover somente o nosso ministério, aí o reino de Deus avança. Por quê? Porque a gente já não pensa mais. Ah, o que eu posso fazer para eu crescer? O que eu preciso fazer para eu, sabe, realizar meus sonhos? O que eu preciso fazer? Não. O que é que eu preciso fazer para que o reino de Deus avance? O que eu preciso fazer para que vidas sejam alcançadas? O que eu preciso fazer para que outras vidas sejam salvas? Começa a mudar a forma de pensar. E é isso que Jesus, nesse texto aqui, está nos mostrando. Quer ser meu discípulo? Comece a se negar. Comece com o primeiro passo aí. Negue-se. Ah, já começou a se negar? Pronto, agora tem o segundo. Tome a sua cruz. É discípulo de Cristo. Não é simplesmente dizer eu sou discípulo, eu sou filho, mas aqui é uma condição. Existe uma condição. Tomou a sua cruz? Agora comece a segui-lo. Comece a segui-lo. Então, o maior inimigo do o propósito do homem nem sempre vai ser o sofrimento. Nem sempre vai ser a luta, vai ser a batalha. Mas muitas vezes é o egoísmo disfarçado de autoproteção. Pega essa. Pega essa. O maior inimigo do homem nem sempre vai ser a luta que você enfrenta. Mas é o egoísmo disfarçado de autoproteção. Assim como Pedro aqui. Senhor, tem compaixão de ti. Não, você jamais vai viver isso. Jamais isso vai acontecer com você. Quem lê esse texto sem discernimento vai pensar, Pedro estava querendo proteger Jesus. Mas se a missão de Jesus era para a cruz? Se o propósito de Deus era que ele fosse crucificado, humilhado, rejeitado? E se o propósito de Deus para nós é isso? Cuidado com o egoísmo. Quem quer que você pense em si próprio é Satanás. Jesus, ele quer que você pense no próximo. Jesus, ele quer que você se doe para o teu próximo. Amém? É essa mais uma lição do capítulo de Mateus, aqui, 16. Que forte, que forte. Jesus, ele finaliza dizendo, né, entendendo e discernindo quem estava por trás de todas essas falácias aí, afasta-te de mim, Satanás, porque porque para mim tu és pedra de tropeço, porque tu não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Que nós possamos ter discernimento, estarmos atentos e vigilantes para não se permitir ser influenciado por Satanás e nem dar ouvido ao que ele fala. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio. E se você foi edificado por essa palavra, por essa série de, né, tantos ensinamentos, lições de Jesus, desse capítulo de Mateus 16 aqui, né, que você possa
enviar para outras vidas, para que elas também possam vir ser alcançadas pelo Senhor. Então é isso, que Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio.